Olá pessoal, nessa aula vamos retomar o assunto de sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua função na frase. No caso dessa aula, vamos começar a estudar os períodos compostos, ou seja, os períodos formados por mais de uma oração. Por enquanto vamos estudar os períodos compostos por coordenação, ou seja, os períodos formados por orações coordenadas. Orações coordenadas são as que não exercem função sintática uma dentro da outra, havendo uma dependência apenas no sentido da frase. Amanheceu, levantei da cama, fui escovar os dentes. Reparem que cada uma das orações que compõem essa frase poderia tranquilamente ser escrita isoladamente. Nenhuma delas possui função sintática dentro de nenhuma outra. A dependência está muito mais no sentido, porque a frase vai perder o sentido se nós mudarmos a ordem dos acontecimentos. Não é verdade? As orações coordenadas podem ou não ser introduzidas por uma conjunção. Quando uma oração coordenada é introduzida por uma conjunção, é chamada de oração coordenada sindética. Quando não são introduzidas por conjunção, são chamadas de orações coordenadas assindéticas, que é, no caso, como exemplo, exatamente essa frase que nós acabamos de ver. Amanheceu, levantei da cama, fui escovar os dentes. Cada uma dessas orações é uma oração coordenada assindética. Agora vamos falar das orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o tipo de ideia que elas exprimem. Quando elas exprimem uma ideia de soma, são chamadas de orações coordenadas sindéticas aditivas. Segue um quadro. Vejam essa frase. Amanheceu e eu levantei da cama. Dividimos em duas orações. Amanheceu, primeira oração, segunda oração, e eu levantei da cama. A primeira oração é uma oração coordenada sindética. A segunda oração é uma oração coordenada sindética aditiva. Em termos de classe de palavras, a palavra e é uma conjunção coordenativa aditiva. Chamamos de oração coordenada sindética adversativa a oração coordenada sindética que expressa uma ideia de adversidade. Segue um quadro. Vejam o período. A justiça tarda, mas não falha. Esse período é dividido em duas orações. A primeira oração é a justiça tarda. A segunda oração é mas não falha. A primeira oração é uma oração coordenada assindética. A segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa. Em termos de classe de palavras, o mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Chamamos de oração coordenada sindética alternativa a oração coordenada sindética que expressa uma ideia de alternância. Segue um quadro. Vejam o período. Preciso escolher ou vou à praia ou vou ao clube. Esse período se divide em três orações. Primeira oração, preciso escolher. Segunda oração, ou vou à praia. Terceira oração, ou vou ao clube. A primeira oração é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, bem como a terceira, são orações coordenadas sindéticas alternativas. Em termos de classe gramatical, o ou é uma conjunção coordenativa alternativa. Oração coordenada sindética conclusiva é a oração coordenada sindética que expressa uma ideia de conclusão. Segue um quadro. Vejam esse período. Moro no Rio de Janeiro, logo sou carioca. Esse período é dividido em duas orações. Primeira oração, moro no Rio de Janeiro. Segunda oração, logo sou carioca. A primeira oração é uma oração coordenada assindética. A segunda oração é uma oração coordenada sindética conclusiva.
Em termos de classe gramatical, o logo é uma conjunção coordenativa conclusiva. E por fim, a oração coordenada sindética explicativa é a que expressa uma justificativa, explicação ou confirmação. Segue um quadro. Vejam esse período. Deus te castigue, pois tu és um traidor. Esse período se divide em duas orações. Primeira oração, Deus te castigue. Segunda oração, pois tu és um traidor. A primeira oração é uma oração coordenada assindética. A segunda oração é uma oração coordenada sindética explicativa. Em termos de classe gramatical, pois é uma conjunção coordenativa explicativa. Nessa aula começamos a estudar os períodos compostos. Na próxima aula vamos abordar mais um tipo de período composto, os períodos compostos por subordinação. Aguardem!